Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês dentro do nosso assunto de língua portuguesa. E o vídeo de hoje está muito interessante porque a gente vai falar sobre interpretação de texto. Pessoal, interpretação de texto é um assunto muito procurado, por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade na hora de interpretar e às vezes lutam para aquele 10 na prova e não conseguem. Então esse vídeo a gente vai dar algumas dicas preciosas para vocês para fazer uma prova com tranquilidade, para poder ver os passos que devem ser seguidos na interpretação de texto e tirar aquele medo de ler, de interpretar, seja em provas de Enem, em provas de concurso público, processos seletivos. Então vamos lá começar. Eu sou a professora Fernanda Gomes e já leciono português há muito tempo, já pesquisei muitas técnicas e quero passar um pouquinho desse conhecimento aí para vocês. Então vamos lá, primeiro assunto dessa aulinha de interpretação de texto. Como muitos fazem. Vejam bem, quando a gente pega uma prova de interpretação de texto, é normal ter o seguinte comportamento. Primeira coisa que a gente faz, a gente olha o tamanho do texto, dá uma olhadinha nas questões antes de ler o texto. E às vezes, quando o texto é extenso demais, bate aquele medo, será que vai dar tempo? Então assim, tem gente que às vezes nem começa a ler o texto, já vai para a primeira pergunta da prova, porque pensa assim, ah não, aí eu já vou lendo aqui o texto e de repente eu já até encontro a resposta da primeira. Fala a verdade se você já não fez isso alguma vez, né, em prova. Outras pessoas já tentam olhar todas as questões antes de ler o texto, escolhem ali que questão vai fazer primeiro, depois dá uma lida no texto e volta, e é aquela bagunça. Então essa ansiedade, esse medo vai atrapalhar demais na hora de fazer qualquer prova de interpretação de texto. Às vezes a pessoa está lendo ali o texto, lê o texto ali tranquilamente e pensa assim, eu vou ler uma vez só, bem lida, porque se eu ler de novo não vai dar tempo. Pessoal, a prova é feita para dar tempo. Ou seja, o tamanho do texto, as questões, elas têm que ser feitas para que o aluno consiga fazer ali uma boa prova dentro do tempo hábil que tem que ser feito. Então, o nervoso é que atrapalha. Aí as pessoas ali vão lendo, né? Olha o relógio, olha o texto, começa as questões e ali muitas vezes na hora de responder as questões, o que acontece? Chega entre duas questões e pensa assim, nossa, tô entre duas, e agora o que eu vou fazer? E na maioria dos casos, a pessoa marca errada. Aí muita gente reclama, nossa, eu sempre fico entre duas questões e na hora de marcar eu sempre marco errado. Uma outra coisa que acontece bastante é a seguinte, fez a prova de interpretação de texto, marcou ali as questões, depois volta nas questões pensando assim, eu vou corrigir agora. E lê e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Aí depois, muitas respostas ali, que você tinha marcado alguma letra, no final da prova, já foi para outra letra. E o pior ainda, quando vem o gabarito, a pessoa fala assim, nossa, eu tinha marcado certo e coloquei para a resposta errada. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui pra gente, se já aconteceu de você mudar a questão e depois você tirou da certa e passou para errada. Acontece essa baguncinha aí, não acontece? Então eu acho que tá na hora da gente aprender um passo a passo para poder se livrar disso, para ter calma, tranquilidade, segurança.
né? Lembrando que existem muitos métodos de fazer uma prova. Essa dica que eu estou dando é um dos métodos, é um jeito de fazer. Cada um escolhe o jeito mais fácil. Então, pessoal, vamos começar aqui no primeiro passo, que é a leitura textual. Quando a gente é pequeno, normalmente o professor fala assim, vamos aprender a interpretar, vamos ler o texto 2 ou 3 vezes para fazer uma leitura bem feita, para a gente poder fazer as questões. Afinal de contas, eu tenho que ler quantas vezes o meu texto? Então vamos lá começar. O passo 1 é a leitura textual. O correto é que eu faça 2 leituras. Eu vou fazer 2 leituras do meu texto. A primeira leitura, peguei o texto, não precisa ficar olhando para ver se vai dar tempo não, porque vai. A primeira leitura é uma leitura mais analítica. É uma leitura em que eu vou fazer uma análise dos aspectos gerais. Nessa primeira leitura, eu vou lendo o meu texto de forma despreocupada, de forma corrente. Eu vou ler o meu texto para que eu pegue a ideia geral do texto. Então, é uma leitura mais geral. Eu vou pegar ali a ideia de mais ou menos o tema. Esse texto fala de quê? Então, eu vou ler seguidamente, despreocupadamente, e é interessante também que nessa primeira leitura eu circule algumas palavras que eu não conheço. Por que que isso é interessante? Eu sei que na hora da prova eu não tenho um dicionário, eu não tenho nada para pesquisar o significado daquelas palavras. Só que se eu circulei a palavra, da próxima vez que eu for fazer a leitura daquela parte, eu já vou com cuidado ali naquele pedaço. Porque eu sei assim, não, aqui tem palavra desconhecida, então vamos ler com mais calma aqui nesse pedaço. Ou então, o próprio texto já nos dá ali a entender o significado daquela palavra. A gente pode relacionar e deduzir algo que se aproxima daquele significado. Beleza, fiz a primeira leitura de forma corrente. Agora eu vou para a segunda leitura do meu texto. Nessa segunda leitura do meu texto, a gente vai chamar de síntese. A gente vai sintetizar ali os aspectos principais do texto. É como se a gente fosse lendo agora à procura de detalhes, de minúcias ali, de coisas que a gente não enxergou na primeira leitura. Então, essa segunda leitura é uma leitura mais específica. Como assim uma leitura mais específica? A gente vai ler o primeiro parágrafo do texto. Li o primeiro parágrafo do texto, correto? Grifei ali naquele parágrafo a ideia principal do parágrafo. Grifei, pode ser uma frase, pode ser um pedaço. O que você achar mais importante você vai grifar. E é interessante, se você quiser, que você vá à margem ali daquele parágrafo e escreva tipo uma palavra-chave ou um títulozinho para aquele parágrafo. Porque aí, se precisar voltar, você já sabe o que é aquele parágrafo, ele diz respeito a quê, né? Então, li o parágrafo, grifei a ideia principal do parágrafo, fui na margem e fiz uma anotaçãozinha breve. Por exemplo, conceito disso, causas de assunto tal, exemplos do autor. A gente comenta ali uma palavra-chave naquela margenzinha. Beleza, vou para o meu segundo parágrafo. No meu segundo parágrafo, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou ler o parágrafo, grifei a parte principal, coloquei ali escrito na margem alguma orientação sobre ele, algum lembrete, algum título, etc. E farei isso com todos os parágrafos do meu texto. Beleza.
Meninos, quando eu chegar no último parágrafo, o meu texto vai estar todo trabalhado. Ele vai estar grifado, ele vai ter anotações ali na margem, correto? Então, a gente vai ter ele bem trabalhado, detalhado, para eu saber qual parte fala de cada coisa. Isso vai ser muito interessante porque eu vou conseguir parar e explicar o texto para mim mesmo. Eu vou conseguir parar e vou falar assim, olha, o texto fala sobre isso, isso e isso. Então eu vou ter ali uma noção mais precisa sobre o que eu estou trabalhando. Então quando eu faço essas duas leituras, uma leitura mais para pegar o aspecto geral, outra para pegar os aspectos mais específicos, eu consegui compreender o conteúdo geral do texto, tem questões que pedem sobre isso, e eu conseguir compreender detalhes, o entrelinha do texto. Então, eu vou perder tempo nisso? Eu vou. Porém, eu vou economizar esse tempo na hora de responder as minhas questões. Então, fiz o meu primeiro passo, vamos para o segundo passo. Segundo passo, tipologia textual. Vejam bem, quando eu vou trabalhar uma interpretação de texto, eu preciso saber de que texto se trata. Eu preciso saber o tipo do texto que eu estou analisando, correto? Eu tenho que saber se o meu texto é uma dissertação. Eu tenho que saber se o que eu estou lendo é uma narração. Eu tenho que saber se o que eu estou lendo é um texto instrucional, etc. A gente tem que ler o texto e saber o modelo do meu texto, para a gente poder ficar mais preciso na hora de responder. A maioria dos textos, textos assim, principalmente de concursos públicos, eles vão pegar textos informativos para a gente interpretar. São textos, a gente fala expositivos, que são textos que expõem uma ideia. Normalmente, assim, uma dissertação ou uma dissertação argumentativa. Então, se eu souber olhar para o texto e falar, esse texto é esse tipo de texto que eu estou trabalhando, aí vai facilitar bastante. Se vocês quiserem, joga aqui nos comentários tipologia textual, porque a gente vai fazer um vídeo falando justamente sobre esse assunto, sobre as características de cada tipologia textual que existe nos gêneros textuais principais, tá bom? Então comenta aqui se vocês têm necessidade disso, que a gente vai preparar para vocês. Então o segundo passo é esse, analisar o tipo de texto que eu estou lendo. Agora vamos para o terceiro passo? Os comandos. O que significa comando? Comando são as instruções que aparecem na prova, durante a interpretação principalmente. Por exemplo, a questão de 1 a 3 são feitas com base no texto lido. Ou então, leia o texto para fazer a questão de 5 e 6. Então, comandos são as instruções que eles dão antes de colocarem a ordem das questões. São algumas instruções assim, esta questão não está vinculada ao texto. Então, é interessante a gente ficar atento em todas as informações que a prova me dá, para eu poder saber em cima do que eu estou fazendo. Às vezes, nos comandos, a gente está sendo testado, porque em uma prova, em um processo seletivo, a gente está sendo testado em tudo, não apenas na matéria, no conteúdo em si, mas na nossa atenção, que vai mandar muito. Então, lido os comandos, entendido, vamos para o próximo passo, que é o passo 4, a ordem da questão. Vejam bem, quando a gente vai fazer qualquer questão sobre a interpretação, a ordem da questão, se eu compreendo bem o que a questão me pede, pode-se dizer que eu já acertei 50% da questão.
50% da questão está em compreender a ordem. Então, eu vou ler a ordem da minha questão 3 vezes, se possível. Eu vou ler e vou circular palavras do tipo não, exceto, incorreto, correto, principalmente, e assim lá vai. Às vezes a gente sabe a resposta, mas eles estão pedindo para a gente marcar incorreta, a gente marca correta. Às vezes por causa de um não ali que a gente não percebeu. Então, na hora, para na questão, leia 3 vezes a questão e vamos pensar o que a questão pede de mim, grifando as palavras principais. Então, pessoal, a gente vai ler a prova, entender a questão, mas tem um segundo detalhe aqui para eu pensar. Esta questão, ela está me perguntando algo mais geral ou algo mais específico? Essa questão, ela está abordando de mim aquele conteúdo mais assim amplo ao longo do texto ou ela está pedindo uma particularidade? Quando a questão pede uma particularidade, algo mais específico, a própria ordem já até mostra. Por exemplo, na passagem tal, às vezes eles até copiam ali um pedacinho da frase do texto. Ou então, no segundo período do texto, né, no terceiro parágrafo. Então, quando eles querem algo mais específico, eles vão afunilar aquilo ali, eles vão limitar o que eles querem. Se eles não dão essa limitação, essa especificação, provavelmente a questão está incidindo sobre alguma coisa mais generalizada. Entendi a ordem da questão? Vamos para o passo 5. A eliminação. Pessoal, a gente aconselha, tá, que para garantir uma pontuação boa, para garantir o sucesso da nossa prova, que a gente faça primeiramente uma eliminaçãozinha, porque se a gente ficar com menos opções de resposta, vai ser muito melhor para a gente, vai ficar mais próximo aí do acerto. Então, como que a gente vai fazer essa eliminação? Veja bem, vamos supor que a prova tem a letra A, né? A alternativa B, a alternativa C, a alternativa D, né? Por exemplo, tem prova que tem até a E. Vamos pôr aqui até a E. Para eu eliminar, o que eu vou procurar primeiramente? Eu vou procurar primeiramente aquela resposta que é um absurdo. Sabe aquela que não tem nada a ver com o assunto? Que a gente olha e fala assim, não, isso aqui jamais, isso aqui não é, de jeito nenhum. Então, vamos primeiro procurar aquela resposta nada a ver. Aí, suponhamos que eu vi que a letra A não tem nada a ver com o que a questão está pedindo. A gente analisou a ordem da questão. Então, eu vou eliminar a letra A. Só que eu não vou fazer um X aqui para poder eliminar essa letra. Por quê? Porque se esta questão, ela fica no meu ponto de vista aqui, no meu ângulo da minha visão, eu vou querer voltar nela para poder conferir mais uma vez, eu vou ter a tentação. Então, para eu eliminar, eu vou rabiscar. Eu vou rabiscar essa questão para ela sair do meu campo de vista, para ela não me incomodar mais. Porque aí eu evito a tentação de voltar. Eu já vi que essa questão não tem nada a ver, não tem lógica, então eu vou eliminar para eu não voltar nela, com segurança. Beleza. Aí a gente ficou com 4 questões, com 4 alternativas, já diminuímos bem, correto? Vejam bem, a gente agora vai para a segunda parte da eliminação. Eu vou tentar, lembrando que isso aqui é uma dica que não é toda prova que é elaborada nesse modelo. Isso aqui é uma dica que se adapta à maioria das pessoas, não todas. Tem gente que tem um outro jeito aí particular de fazer. Então, é sugestão, pessoal. Vamos para a segunda parte aqui da eliminação. Eu tenho 4.
Eu vou tentar agora eliminar mais duas questões de uma vez. O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar entre essas 4 alternativas duas que dizem mais ou menos a mesma coisa. Só mudando ali um pouco o modo de dizer, mudando ali algumas poucas palavras. Então eu vou pensar assim, qual das duas aqui são mais ou menos parecidas, são iguais? De repente uma conjunção é a chave para você fazer essa eliminação. Porque se a gente estiver trabalhando com ideias de causa, de consequência, de condição, se a gente trabalha com ideias desse tipo, as conjunções estão dentro do mesmo grupo. Então a gente procura duas que têm a mesma ideia. Porque se eu só posso marcar uma, eu vou eliminar duas que falam mais ou menos a mesma coisa. Não pode ser nenhuma nem outra. Então suponhamos que a letra D e a letra E são bem parecidas, têm conjunções dentro do mesmo campo semântico. Então eu vou eliminar mais duas. Eu vou eliminar a letra D e a letra E, por exemplo. Aí olha o que aconteceu. Duas alternativas sobraram. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo com vocês? Eu falei assim, gente, muitas pessoas ficam entre duas alternativas. Infelizmente, muitos reclamam que marcam a errada, né? Dá vontade de marcar as duas. O que eu faço agora? Eu estou entre duas. As duas parecem ser corretas. Então, vamos saber o que eu faço? No nosso próximo passo? Passo 6, a escolha. Agora é que tá, eu vou escolher a resposta que eu vou marcar. Lembra no exemplo anterior, eu fiquei entre a letra B e a letra C, eu fiquei entre duas. As duas parecem ser a minha resposta certa. Como eu vou escolher a minha resposta certa? Vejam bem. Quando a gente trabalhou a ordem da questão, que eu tinha pedido, vamos ler 3 vezes a ordem e vamos reparar se essa ordem está querendo algo mais generalizado ou se ela quer algo mais específico. Lembra que eu disse isso? Então, na verdade, essas duas aqui, elas têm a tendência de estarem corretas as duas. Normalmente dá vontade de marcar as duas, porque é como se as duas estivessem no texto. Então, eu vou ficar entre as duas, porém, uma delas está mais generalizada, a outra dela está mais específica, abordando ali alguma coisa mais detalhada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, a ordem me pediu algo mais geral ou a ordem da questão me pediu alguma coisa mais particularizada, mais detalhada, mais específica? Suponhamos que a ordem me pediu alguma coisa mais específica, até citou ali um pedacinho, né? Ela não quer generalizada. Vamos escolher uma resposta mais direcionada, mais perto daquela passagem. Eu vou focar só na passagem ali que a ordem me indicou. Então, se a ordem quer alguma coisa mais específica, mais limitada, eu já tenho a minha resposta, a letra C. Pronto, acabou o sofrimento. Agora, é interessante você voltar para conferir no texto, você pode fazer isso. Só que não tem problema a questão de tempo, porque como você já escreveu nas margens do texto ali uma orientação, você já sabe certinho onde você vai ler sobre aquela resposta. Você já vai ali naquela marcação, você vai ler só no parágrafo em que você precisa, né, conferir a resposta e vai estar tudo bem a questão do tempo. Aí, beleza, pessoal, marcamos a nossa resposta, já está feita a escolha. Vamos para o próximo passo, que é o passo 7? Vamos lá. Passo 7, o procedimento. Marquei a resposta e agora o que eu faço? Como vou proceder? Depois que eu marquei a resposta da primeira questão, vamos para a próxima questão, para a segunda questão. Lembrando que você não precisa fazer na ordem.
Você pode fazer a sua prova começando da questão que você quiser, tá? Tem banca que a primeira questão coloca alguma coisa mais difícil. As próximas normalmente são mais fáceis, mas por que tem certas bancas que começam com uma questão mais complicadinha? Para justamente afetar o emocional do candidato, porque igual eu falei, a gente é testado em tudo. Então, se eu leio a primeira questão, ela está bem complicadinha, eu vou falar assim, nossa, a prova tá difícil. Eu já vou estar com o meu emocional abalado e as outras questões que são fáceis, né, que parecem ser fáceis, eu já vou achar que tem ali uma pegadinha, que elas estão mais complicadas. Então, a gente não precisa começar pela primeira questão. A gente pode começar pela questão que a gente achou mais tranquila, para poder já quebrar aquele gelo, aquele medo aí de início. Então, agora, vamos ver o procedimento. Marquei a alternativa, fui para a próxima questão. O procedimento agora não muda o que você marcou. Você marcou a letra C, não vai depois conferir e alterar a letra. Ah, não, mas eu acho que essa daqui não é a letra C, eu vou trocar para a letra B. Não façam isso, meninos, por favor, porque muita gente que muda erra e comenta assim, nossa, eu tinha marcado a resposta certa, passei para errada. Sabe por que isso acontece? Porque depois de um certo tempo fazendo a prova, vamos supor que eu estou lá na questão 5. Fiz a questão 5, acabei a parte de interpretação textual. Se eu for voltar da questão 5 para a questão 1, é claro que eu vou ler a 1 de forma diferente de novo, não com a minha cabeça mais fresca, mais limpa que ela estava quando eu comecei a fazer a prova. Eu já trabalhei muita informação na minha cabeça, então é claro que a minha cabeça vai estar mais cansada. Eu vou estar com mais informações diferentes na cabeça e isso pode influenciar o que eu marquei na primeira. Então, fiz a minha prova, não volta, não muda. A minha cabeça, se eu voltar, ela já está diferente, ela já está mais trabalhada, a tendência mesmo é mudar. Então, marquei, deixa assim, acabou. Vai para a próxima e faz em segurança. Agora eu vou dar uma diquinha para vocês. Às vezes a gente está fazendo a prova e a letra começa a repetir. Por exemplo, deu letra C. Aí a 2 vai da letra C, questão 3 da letra C de novo, aquilo dá um incômodo que a gente fala assim, nossa senhora, tá dando a mesma letra em todas, deve ter alguma errada. Então a gente tem esse incômodo natural de querer ali as alternativas diferenciadas. Então se da letra C em todas, umas 6 seguidas, ou umas 5 seguidas, ou se dá a letra B na prova quase toda, a gente incomoda. E infelizmente a gente fala assim, eu vou mudar essa daqui porque já deu muita letra B, pode ser que tenha pegadinha. Então, vamos tirar esse padrão aí da cabeça de que tem que ser alternado. Se tiver muita letra igualzinha, deu letra B em um tanto, deu letra C em um tanto, não tem problema. E um último probleminha que a gente tem na hora de fazer é o seguinte, às vezes a gente está em frente a uma questão muito fácil. A gente lê a questão da prova e fala, essa questão está muito fácil. Aí dá aquele medo, não deve ser pegadinha, não deve ser tão fácil assim. Então aí a gente sabendo da resposta, a nossa tendência é marcar outra resposta sem querer. Porque a gente fala assim, não deve ser isso, está muito na cara, está muito óbvio. Então, a gente marca outra letra a contragosto. Então, meninos, eu vou falar para vocês uma coisa. Não tem problema se tiver muito fácil, isso é ótimo. Se tiver muito fácil é porque você estudou, você está achando aquilo ali praticamente dado. Marca a questão e fica feliz, ok? Então, pessoal, já fizemos aqui 7 procedimentos
E eu acredito que, se você seguir, pode ser que você melhore. Uma prova de interpretação de texto riscada, sublinhada, com coisas anotadas, é uma prova que foi trabalhada para ser feito. Então, se você faz uma prova lendo, uma prova você não risca nada, você não analisa nada, a tendência mesmo é a gente ir ao erro. Então agora vamos tomar um pouquinho de cuidado, ter assim mais atenção com esses passos aí, tá bom? Eu espero muito que essas dicas sirvam para você. Para mim foi um prazer passar esse conhecimento aqui, foi um conhecimento de pesquisa que eu fiz, né, ao longo desse tempo todo e que já deu certo para muita gente. Eu quero que dê certo para você. Eu quero que você seja aquela pessoa que tire só nota boa para alcançar logo a aprovação que você tanto procura. Então, se você gostou, pessoal, desse nosso vídeo aí, dá aquele joinha, se inscreve aí e comenta. Se você quer a parte 2, da interpretação de texto com novas dicas, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês aquele abraço. Fiquem com Deus.